Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, ou simplesmente olá. Meu nome é Renato Luquez, estamos aqui mais uma vez nesse mundo de aprendizagem, nesse mundo de cursos, a pedido da Secor para falar sobre trilha de aprendizagem. E nesse momento, especificamente, vamos falar sobre gestão de recursos. Antes de falar de gestão de recursos, precisamos entender o que nos motivou, o que nos provocou a entrar nesse assunto. Inicialmente, todos nós passamos em algum momento em algum concurso ou com a nossa vida prática, estudamos sobre a Constituição. E o artigo 37, no caput, fala dos princípios constitucionais, entre eles legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o princípio da eficiência, que tem tudo a ver sobre o nosso tema. Eficiência. Esse princípio foi expresso com a emenda 19/98, mas antes já se falava muito em princípio de eficiência. Mas a Constituição colocou expresso com essa emenda, e ele tem dois aspectos muito importantes. Uma, na atuação do agente público. É o agente no seu trabalho, no seu dia a dia, isso tem a ver com a sua eficiência. Desculpa, a eficiência está repetindo, né? Tem a ver com o seu lado ético, o seu modo de trabalho, o servidor obter resultados. Isso tem tudo a ver no nosso dia a dia. O outro aspecto é o modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública. Aqui, em outras palavras, estamos falando de planejamento, organização e fiscalização. Bem, gestão de recursos, nós temos dois aspectos, gestão e recurso. Para podermos entender essa junção, vamos falar um pouquinho sobre recursos públicos. Recursos, sabemos que são insumos, ou seja, todos aqueles meios para a promoção do bem-estar e desenvolvimento humano. Bonito isso, né? Eu vou repetir, aqueles meios para a promoção do bem-estar e desenvolvimento humano. Aqui nós temos os seguintes recursos: materiais e patrimoniais, financeiros, tecnológicos, pessoal e ambientais. Vamos falar um pouquinho deles para a gente entender, mas um pouquinho mais na frente. Antes, vamos falar sobre outro aspecto, gestão. Gestão é um conjunto de regras e atividades que envolvem, voltando aqui, planejamento, organização e controle. Planejamento, eu estava pensando na melhor forma de se falar isso, eu falo assim, prever o futuro. Prever é uma coisa meio complicada, né? Eu prefiro falar em visualizar o futuro. O que nós temos aqui? Como gestores, e agora eu puxo um pouco o lado para o lado da Secretaria-Geral, toda vez que começamos a planejar um ano, começamos no ano anterior. E aí nós temos o estudo dos recursos orçamentários, materiais, e extremamente importante o planejamento, porque temos uma previsão, pelo menos no próximo ano, que a gente pretende, o que o MP precisa para tal. Organização. Aqui é organizar o que foi planejado. Na organização a gente consegue verificar se tudo está sendo feito da melhor forma, como foi planejada. E temos o controle. O controle é extremamente importante. Executar, no momento da execução do que foi planejado e organizado, aqui a gente consegue verificar alguns erros. E esses erros são necessários não, né? Se verifica no seu momento para corrigir atos. Um exemplo desse controle, em 2016, nós estávamos em plena construção de duas sedes, Coordenadoria Administrativa de Braslândia e a Coordenadoria Administrativa da PJB 2. Tivemos um momento de corte orçamentário muito grande aqui. E que tinha tudo planejado, estava tudo lindo. Construir, inaugurar e não tinha mais dinheiro. Feita uma avaliação pela administração, tivemos que parar a obra de Braslândia 2, como todo mundo sabe, está lá erguida, pelo menos até a sua parte inicial, e tivemos que parar para transferir o dinheiro para a PJB 2. Foi uma questão de organização que aconteceu durante a execução da obra. Falando um pouquinho agora dos recursos, dos insumos, vamos falar um pouquinho do MPDFT agora em relação aos recursos materiais e patrimoniais. O que são esses recursos? Eu acho que é a parte que mais toca no nosso dia a dia. É tudo que nós temos aqui em volta.
é o espaço físico, equipamento, utensílios. E aqui trabalhamos com duas áreas de extrema relevância para o nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala em economia de recursos. Nós temos a Secretaria de Administração, a SDA, e a Secretaria de Projetos e Obras, SPO. Áreas que no primeiro momento é a área que nos afetam, né, para o nosso dia a dia, quando a gente começa a discutir aqui como a gente vai planejar o nosso ano, se a gente vai comprar, se a gente vai construir, se a gente vai aumentar nossos espaços, manutenção. Vocês se lembram que em 2016 foi um ano completamente atípico para o Ministério Público. Por quê? Foi atípico naquele momento que se virou normal. Foi o ano que nós tivemos os famosos gastos orçamentários. Tivemos que fazer uma readequação no MP. Tivemos aqui uma redução em 25% de quase todos os contratos. Foi um ano extremamente difícil, principalmente na área de humanas, dos nossos colegas terceirizados. Tivemos que fazer o corte nos seus contratos. Teve gente que foi embora aqui, que foram famílias que foram passadas para momentos difíceis, mas infelizmente era o que nós tínhamos que fazer naquele momento, né? Foi um ano complicadíssimo, um ano até difícil de superar com a parte humana, né? Mas infelizmente tivemos que fazer isso para readaptar a nossa realidade, para continuando, inclusive, que outros colegas continuassem a trabalhar aqui no MPDFT. Gestão de recursos financeiros. Aqui é onde começa todo o nosso planejamento, somente na área orçamentária. Em todo ano, no mês de outubro, finalzinho de setembro para outubro, a gente começa a discutir a parte orçamentária do ano seguinte. E aqui essa área está sofrendo nesses últimos anos, principalmente de 2016, 2017 para cá. Tivemos se não me engano, em 2016, o limite de gastos. Isso provocou uma nova visão de olhar o nosso orçamento. Administrar com dinheiro, todo mundo sabe que é fácil, é tranquilo. O que está precisando, vai lá, compra, gasta, tudo lindo. De lá para cá, nada está sendo fácil para o Ministério Público. Tudo que a gente precisa comprar, que envolve um gasto, tudo é planejado, tudo é calculado se aquele dinheiro vai ser o suficiente para manter as nossas despesas até o final do ano. Então, nada que se faça hoje no MP que tem que envolver um gasto ou até investimentos, tudo aqui é calculado. Nós temos um colega aqui, o famoso Muniz, para alguns tio Suquita, mas deixa isso para lá. É o cara que está sofrendo com isso. São reuniões no Ministério Público, na PGR, são reuniões desgastantes que a gente vem sofrendo no Ministério Público, o MPDFT, como sendo o ramo do MPU. Nós somos o primo pobre dos 4 ramos e sempre sobe para a gente. A gente está sofrendo nesses últimos anos, mas estão conseguindo administrar. Graças a Deus está tudo ocorrendo da melhor forma possível. Recursos humanos. Gente, aqui, se me permitam, acho que é a área mais sensível do Ministério Público. Todo mundo que chega no MP, no seu primeiro momento, acho que a primeira área que você conhece é a Secretaria de Gestão de Pessoas. É a área que você entrega seus documentos, é a área que você conversa com as primeiras pessoas sobre seus sonhos, o que você pretende do Ministério Público. Essa área que vai fazer a sua primeira lotação aqui dentro. As pessoas chegam cheias de sonhos aqui. E os sonhos, às vezes, se tornam pesadelos. Não no seu sentido péssimo, mas aqui as pessoas chegam com algumas... traz seus sentimentos de vida, suas realizações, e aqui, às vezes, as pessoas, os colegas, servidores novos, chegam com algumas realizações. E aqui a gente precisa trabalhar uma coisa chamada interesse público. Nós temos interesse particular, interesse público, e aqui, às vezes, as coisas se chocam. E aqui a gente precisa trabalhar muito nessa área. Sabemos que as pessoas, acho que é a área que hoje no Ministério Público é a área que nos provoca o maior desgaste, porque a nossa administração tem uma preocupação enorme com o servidor. E cabe a nós, gestores, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, trabalhar com essa participação entre colegas.
São pessoas que chegam, principalmente os novos, né, que precisam ter um entendimento. E cabe ao gestor fazer isso da melhor forma. Outra área também que de grande importância aqui é a SECO, Secretaria de Educação Corporativa. Em tempos e tempos precisamos de reciclagem, precisamos de novos estímulos, e isso é feito hoje com, vamos chamar assim, de cursos. E esse é o nosso objetivo hoje nas trilhas de aprendizagem. Estamos aqui com da melhor das formas para poder trazer para os nossos servidores o que está acontecendo na área administrativa, novos ensinamentos, nova forma de se ver a administração pública. E aqui é uma área extremamente que vai criar incentivos para a gente, tá bom? Gestão de recursos tecnológicos. Aqui temos extrema importância na qualidade do nosso trabalho. Hoje trabalhamos com equipamentos, com computadores bons, com um parque tecnológico relativamente excelente. E nossos colegas da área de tecnologia vêm trabalhando fortemente em elaboração de sistemas. Hoje, na área e-mail, se utiliza pouco papel. Quem não conhece hoje o sistema tabulário, que há uns 5 anos atrás era pouco utilizado e veio ganhando uma dimensão enorme. Hoje, no Ministério Público, toda a área e-mail, todos os processos estão digitalizados. E ganhou uma velocidade enorme. Quem trabalha com tabulário hoje sabe que você manda um documento para uma área, em 3 minutos depois, filho de uma égua do documento já voltou. E você fica, nossa, mas voltou rápido demais. Isso vem provocando melhoria na nossa qualidade de trabalho. Nós temos aqui, como consequência, diminuição de uso de papel. Hoje a nossa compra de papel diminuiu demais. Na área FIM, temos o NeoCISPRO, que está acontecendo, veio uma nova formatação. Processos eletrônicos, junto com o TJDF, que não tem mais volta a isso, vai acabar o processo físico. Acredito que mais 2, 3 anos estaremos quase 100% dos processos, tudo eletrônico. Falamos de algumas áreas interessantes. E agora a gente precisa falar um pouquinho sobre o gestor de recursos. Essa pessoa que hoje é demandada dentro do Ministério Público, na qual é provocada a tomar decisões. O gestor hoje precisa ter conhecimentos que vão além de uma simples rotina de trabalho. O gestor hoje precisa ter uma sensibilidade enorme na sua forma de trabalhar. E quando eu falo sensibilidade, um gestor que a gente espera hoje não é aquela pessoa que toma suas decisões sozinha, sem levar em consideração a equipe. Hoje precisamos de trabalhar em equipe. Toda decisão hoje precisa ser fundamentada na participação da equipe, seja para entender o que está acontecendo, o que a equipe espera desse novo gestor, o que a equipe espera do Ministério Público. E cabe ao gestor ter a sensibilidade para estudar isso, para a elaboração dos seus projetos, para as suas decisões. Extremamente importante a qualidade da equipe. Eu fiquei por muitos anos na Coordenadoria Administrativa de Brasília e nós éramos 7 colegas envolvidos nas decisões. E nós tínhamos muito contato, isso no dia a dia. E hoje na Secretaria-Geral, na qual estou atualmente, exercendo o cargo de secretário-geral adjunto, trabalhamos em equipe. Não há como tomar qualquer decisão sem a participação de colegas. E a interação entre as equipes, não só da sua área, mas toda a decisão que você toma vai criar consequências em outras equipes. Essas decisões, essa decisão principal tem que estar pré-ordenada para que tudo forme de forma correta. Cabe ao gestor entender a situação para que isso corra da forma mais rápida possível, de forma coerente, para não termos problema de o famoso despacho vai e volta, vai e volta. Isso tem que estar superado. Quando a gente toma uma decisão, o gestor tem que saber qual é o seu papel, o que ele quer e o que eu posso ajudar a outra área. Não adianta criar complicações, nós precisamos ser simples. Decisões simples que melhorem a qualidade dos colegas. Gestor, na sua forma mais ampla de forma de se falar, todo servidor é gestor. Eu tenho os famosos gestores, vamos dizer assim, oficiais, mas todo mundo é um gestor na sua forma de trabalhar,
seja preservando pela qualidade do seu equipamento, seja na utilização de uma caneta, de um lápis, respeitar o colega, as suas decisões, respeitar a forma de agir. O gestor é muito mais do que aquele cara que está no papel. É uma pessoa que está no seu dia a dia, é ajudar a administração, ajudar colegas a trabalhar de uma forma correta. Gente, muito obrigado. Qualquer coisa, meu telefone é o 33469606, estou na Secretaria Geral, sempre de portas abertas para trocar uma ideia, podemos conversar. Tem ideias? Traga para a administração. Vamos ter, não somos donos da verdade, longe disso. Queremos é aprender e as ideias são muito bem-vindas. Grande abraço.